Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Porto Alegre, 250 anos, hoje. E o outro olhar, como pede o nome do nosso programa sobre a nossa capital, é o olhar de dois artistas, um poeta e uma música, uma cantora, dois porto-alegrenses conhecidíssimos, reconhecidíssimos e queridos por todos os porto-alegrenses. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com a cantora Isabela Fogaça e com o poeta e publicitário Luiz Coronel. A canção Porto Alegre é Demais tornou-se um símbolo da carreira da cantora Isabela Fogaça nos anos 90, escrita pelo marido, meu amigo José Fogaça, que foi senador pelo Rio Grande do Sul e prefeito de Porto Alegre. Não é um símbolo só dela, hoje é um símbolo da cidade também. Isabela já participou de vários festivais de música gaúcha, apresenta-se regularmente no Rio Grande do Sul. Em 2011 lançou seu próprio CD, Sons da Minha Vida, que produziu em parceria com o marido, outro artista da cidade de Porto Alegre. Luiz Coronel formou-se em Direito e em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu a profissão, mas nunca deixou de ser um poeta. É considerado um dos escritores gaúchos de maior visibilidade quanto à sua obra no sul do país e no país todo, com mais de 70 publicações, já chegou a ser lembrado, inclusive, para a Academia Brasileira de Letras. Foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2012 e é cidadão emérito da capital. Em primeiro lugar, um bom diazão aí, Isabela e Coronel. Tudo bem com vocês, Isabela? Bom dia, Kleber. Que prazer estar aqui com vocês, os ouvintes da Band. Bom dia, meu tio. E é tio da Isabela, né, Coronel? Tudo bem contigo, Coronel? Tudo bem, estou em família. Coisa linda. Sabe que eu queria começar a propor para vocês o seguinte, até eu posso contar a minha rapidinho. A origem, o DNA da relação de vocês com Porto Alegre. Se nasceram aqui, se viveram aqui, ou se vieram para cá. Isabela, conta um pouquinho, tu que foste de primeira dama hoje tu faz parte do cancioneiro porto-alegrense, né? Talvez seja a figura mais visível disso. Conta um pouquinho o teu DNA com a cidade. O meu DNA com a cidade tem a ver diretamente com esse senhor aqui, que está no programa junto conosco, porque foi ele quem me trouxe para Porto Alegre. Ele disse, tu tens que ir para Porto Alegre estudar, fazer um cursinho, entrar numa faculdade. E a sobrinha, feliz da vida, veio morar na casa do tio. Isso eu tinha 17 anos, né, tio? Era? Desculpa, eu vou chamar o Luiz Coronel sempre de tio. Os ouvintes tá valendo, é como ele disse, faz estamos em casa. muito parte da minha vida isso. É difícil eu chamar o Luiz Coronel. Ele é tio de sangue, por parte de pai ou mãe? Tio de sangue, ele é irmão da minha mãe. Ah, que lindo. E os dois são muito parecidos, em gênio, é? em atitudes, são umas queridezas. E aí ele que te trouxe, então, Isabela? Sim, ele que me trouxe. E tu eras Foi da lindo, onde? muito lindo. Nós somos ambos de Bagé. De Bagé. Da fronteira, né? E aos 17 anos eu fui morar na casa dele para estudar, para fazer uma faculdade. E ele é um tio maravilhoso com todos os sobrinhos, ele está sempre agregando, trazendo, ajudando, apoiando, não só comigo, mas com todos os nossos queridos primos, né? Tem um coraçãozão gigante esse senhor Luiz Coronel. Com todo mundo, né, que vive com ele. E tu, Coronel, vou te chamar de tu, tá? E tu, Coronel, como é que é o teu DNA com a nossa Porto Alegre? Eu cheguei do interior pulando o trilho de bonde pensando que dava choque. Eu saí dentro de uma crise da casa em que eu habitava. Eu não tinha como pagar a casa em Pelotas que eu morava. Aí eu vim morar na casa estudante da Rua Riachuelo, onde eu logo em seguida me tornei um dos diretores da casa, até que veio a Revolução de 64, ou o Movimento 64, e na ocasião eu era subversivo. Aí eu fui morar na Galeria do Rosário,
num quartinho tão pequenininho, onde eu botei um quadrinho. Eu sou a decoração. Vocês veem como estava ruim aquela coisa. Não é? Eu sou a decoração. E em seguida o Bauru melhorou, comecei a dar aula de pré-vestibular. Eu vendia, eu fazia mimeógrafo. No mimeógrafo eu fazia lições de história e vendia a porta do pré-vestibular. Olha a Idade Média, olha o Renascimento. Aí desceu o professor Pujol e disse, olha, o Arno foi para Santo Ângelo fazer uma pesquisa, tu quer conversar com a meninada? Eu subi e fiquei professor de pré-vestibular 12 anos. Aí eu comecei a ter, já até queria até namorar, porque aí eu já estava bem de vida, né? Professor de pré-vestibular. E eu tenho um pequeno poema que eu digo mais ou menos isso. Só quem veio de longe sabe dizer o que sentiu. O sonho e a esperança doendo, doendo, e a cidade envolvendo com seus braços de rio. Pousa-se em certa cidade e a alma não se aninha. Nesta basta pôr os pés e a alma diz, tu és minha. No mapa de nossas mãos, as linhas dessa cidade se aninham, linha por linha. Coisa linda. Que lindo. Sabe que eu, Isabela, assim como tu, também cheguei aos 17 anos, também para fazer faculdade, como é a história de muitos porto-alegrenses, né? Vindo lá da minha querida Casca. E parecido de ti, Luiz Coronel, a minha primeira morada foi na Demétrio Ribeiro, pertinho aí da Riachuelo, onde foi meu segundo endereço. Então, e eu vim lá da Serra, né? De outro lado do estado. E Porto Alegre é um pouco o resultado, né? De todos nós, de todas as origens, de todas as culturas, de todas as contribuições, mas muitas dessas histórias, né, de imigrantes do próprio estado. E aí, Isabela, o que eu queria dizer e te ouvir, como é que tu e o Fogaça conseguiram abraçar esse sentimento de todos nós? Sabe que na viagem com os meus filhos, né, que eu tenho 3, e lá pela Santa para Acalmar, a gente cada vez escolhe a música, né? E um dia eu, na minha vez de escolher, eu escolhi a tua música, Porto Alegre Demais. Agora eles é que pedem, na vez deles, para ouvir. Ah, que coisa mais música. amada. O Bento, a Teodoro e a Isabel. Eu queria ouvir como é que surgiu esse verdadeiro hino da capital, um pouco das referências, da inspiração dessa música do Fogaça e tua, que conseguiu retratar tão bem e delicadamente esse sentimento de todos nós. A inspiração foi um momento de melancolia que o poeta viveu, morando em Brasília. Nós estávamos lá no ano de 1990, eu tinha um filho de 2 anos, o Martim, e estava muito na minha fase mãe, né? Muito focada naquele momento. E o Beto, que eu chamo meu marido José Fogaça de Beto, compôs essa música numa noite de melancolia, de saudade, porque nós permanecíamos muito tempo em Brasília, pois ele estava sempre na condição de muita importância na comissão. Vários momentos a gente teve vínculo com a música, mas esse foi um momento muito particular dele. Ele compôs a música numa noite de melancolia e de saudade de Porto Alegre. E ela tem um pouco, né? Tem um traço de gostosíssima melancolia, né? Aí o Patinete me deu um cassete onde eu ouvi essa música, fiquei maravilhado. É mesmo? Então, a música explodiu. E quem sabe, Isabela, mesmo com os problemas técnicos desse digital, de tu estares de casa, tu nos dá uma palhinha gostosa dessa canção tão emblemática da nossa cidade. Será que é possível? Mas claro que sim, estou prontinha aqui. Então somos todos dela, né, Coronel? Opa! Vamos começar. Peraí. Porto Alegre é que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, só vai dar Grêmio, passear pelo Brique, num alto astral, Porto Alegre me faz
tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Palhinha. Que linda, é toda vez Uma emocionante. boa música, cada vez que se ouve a primeira vez. É verdade, ainda mais desse jeito aqui, né? É sempre a primeira vez. Que presente para os ouvintes da Bandeirantes nesse Dia da Cidade. E, Coronel, eu queria ouvir um pouquinho da influência da cidade na tua obra, né? Como é que tu, com essa aptidão toda, com essa iluminação toda, né? Em grande parte nata, né? Mas como é que a cidade influencia esse teu pendor de poeta e escritor? Eu te diria que uma cidade é um clima. O vento soprando pelas avenidas, pela melancolia das avenidas de Buenos Aires, toca um tango. A moreninha subindo os degraus da escadaria do morro estila um samba. O Rio Grande do Sul tem essa melancolia de pampa. Porto Alegre teve essa capacidade de ser todo o Rio Grande do Sul, esse Rio Grande do Sul italiano, esse Rio Grande do Sul alemão e esse Rio Grande do Sul fronteira, que marca a identidade do Rio Grande do Sul. Eu trago também um tempo de guri da Dona Melinha, que a minha mãe era Dona Melinha do Poço de Higiene, de Piratini. Eu passava muito tempo da minha infância lá. Eu andava de trator com meu padrasto. E aí eu andei por fazendas. Parece que se impregnou na minha memória. A criança é sempre o pai do homem. A verdadeira pátria de um homem é a sua infância. Parece que essa infância marcada, Piratini, me inspira um escritor regional. Agora está aí em Porto Alegre, Mário Quintana, inspirando o poeta urbano. E esse poeta urbano vai escrever: nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua e esse pôr do sol que se entrega às águas no esplendor de paixão. Nós somos essas vidas, cinza, alvores e canção. A cidade de meus amores, a Porto Alegre estendida, à beira do rio e em meu coração. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. E a vida cultural é rica em Porto Alegre, né, Coronel? Tu que também és um publicitário, é uma cidade muito, muito rica em vida cultural, né? A gente traz. As minhas irmãs, elas no interior, a gente ia no conservatório e eu via minhas irmãs, a Maria Amélia, declamando Manuel Bandeira, a Yarinha, mãe da Isabela, sempre teve um dom de pintura, dava aula de pintura. Então, parece que o interior as pessoas olham como um mundo minúsculo, mas não é. O interior, o Henry Miller dizia que a grande alma está nas pequenas cidades do interior. Elas têm uma alma muito forte. E a gente traz essa alma para Porto Alegre, e aqui faz uma bela salada de fruta. Esse traço interiorano, né, Isabela? É engraçado que Porto Alegre tem essa característica, né? Uma metrópole, mas não perdeu essa herança de todos nós, que é um pouco interiorana também, né? Tem um pouco desse sabor da casa, do Grenal, das gurias, né? Uhum. Eu tenho uma relação tão apaixonante com Porto Alegre que, mesmo antes de ser a moradora assídua, que eu era uma moradora ocasional, digamos, eu ainda não estava definitiva em Porto Alegre, Amigas, era o Brick da Redenção. Tomar chimarrão no Brick da Redenção e me encontrar com as minhas amigas de Bagé. Então, essa relação interiorana de trazer o interior para dentro de Porto Alegre é muito forte em todo o gaúcho, né? E esses pontos, essas referências da cidade, elas são, além de tudo, uma referência amorosa que a gente tem com a cidade, né? Tomar um suco na lancheria do parque, um suco de laranja, lamentavelmente fechou a lancheria do parque,
mas era uma referência nossa no domingo, depois de bater perna na Redenção, parava na lancheria do parque, e coisas maravilhosas. Por exemplo, outra maravilhosa que eu tenho comigo é também com esse senhor aí, meu tio. Eu ia visitá-lo na agência Êxitos Publicidade, que era lá na Praça 15, lá no alto, no edifício, não lembro o andar, mas era muito alto. E era um enorme prazer meu sair do cursinho, subir aquele elevador e descer depois com meu tio até o mercado público para comer aquela salada de fruta com sorvete. Nossa, não tem coisa mais gostosa do que uma lembrança dessas. Isabela, não tem como te ouvir conversar contigo também sem recuperar um pouco a tua passagem como primeira-dama da cidade, onde do lado do teu Beto, do nosso prefeito Fogaça, tu deve ter conhecido também as dores de Porto Alegre, né? Os desafios, Exatamente. os problemas da cidade. Como é que foi também essa experiência e essa Porto Alegre das dores, né? Dos sofrimentos, da pobreza que ainda resiste aí pelas nossas ruas? Foi a experiência mais profunda que eu tive na minha vida. Eu vivenciei Porto Alegre com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias, com o povo de vários pontos da cidade, com as demandas que essa cidade exige, e ela é efervescente nas suas solicitações. Então, eu aprendi muito. Eu mais aprendi do que qualquer coisa. E eu tenho comigo uma canção que se chama Morro da Glória, que me fazia cantar cada vez que nós subíamos o Morro da Glória para ir para a Zona Sul, para conhecer novos trabalhos, para as feiras, em que o meu marido frequentava todos os domingos. Então, esses momentos me trazem uma saudade enorme, porque foi a mais linda e a mais importante experiência que eu tive como pessoa, como ser humano. Ali eu aprendi a amar Porto Alegre intensamente. Apesar de todos os seus problemas, né, Isabela? Certamente, certamente. E todos os problemas nunca serão sanados totalmente, né? Eles serão apaziguados, serão superados por etapa, a cada prefeito que entrar, a cada a programação de trabalho que tiver, um prefeito ajudando o outro, o próximo sempre superando e fazendo melhor. Isso é ser colaborativo com a cidade, né? Coronel, tu és também, pela força da profissão e pelas tuas vocações, um futurista, né? E um observador do mundo. Como é que tu enxerga Porto Alegre, que tem tido tantas modificações, né, nos últimos anos? Como é que tu enxerga Porto Alegre doravante, assim, né? Que tipo de cidade podemos desejar e esperar, olhando para um futuro e para os exemplos do mundo que possam nos guiar? Esse mundo da urgência, esse mundo do progresso é também um mundo de demolições. É preciso um coração muito atento para perceber o que se constrói de generosidade humana, de agregamento humano, de prosperidade social, e o que se chama apenas elevações das armações metálicas do mundo. Não bastam edifícios de vidro, onde não tem janelas, e se fica 24 horas com ar-condicionado, gastando energia, onde os pássaros vêm voando e pensam que existe uma continuação das nuvens e batem e morrem. Eu penso assim que todo progresso tem que ser comedido, tem que ser pensado como necessário e indispensável a um viver coletivo, mas tem que ser pensado que ele não pode danificar conquistas realizadas. Tem que se pensar o que é acréscimo e o que é demolição, o que é ganho, o que é perda. Uma cidade não pode abdicar da sua identidade, das suas características essenciais. Ela é isto. Eu sempre sofri muito, achando que o rio Guaíba, o estuário do Guaíba, era uma piscina de ricos, onde alguns detentores de barcos tinham direito a passear nos fins de semana. Graças a Deus, nas últimas gestões, tem se pensado em devolver o rio, integrar o rio à cidade. Está aí o cais embarcadeiro, está aí aquele grande restaurante situado no rio,
Daí eu penso assim, uma cidade é boa, não só pelo que ela nos dá, mas também pelo que ela não nos nega. E essa cidade não poderia negar o Rio à sua população. Eu tenho a impressão que hoje há um pensamento muito vivo de que a cidade tem que ser generosa ou ela está mentindo para si. Exatamente, eu concordo em pleno, em todos os sentidos, meu tio, e também gosto muito de lembrar que na época que nós adentramos a prefeitura, em seguida desenvolveu-se o projeto socioambiental, que tratava de despoluir o Rio Guaíba, que é um trabalho dificílimo de ser feito, de longo prazo, invisível aos olhos, né? Mas com uma visão de progresso muito grande, que continua sendo trabalhado. Foram canos e canos que foram implantados dentro do Guaíba, ninguém viu, ninguém sabe, e está aí, as coisas estão melhorando, a água está sendo bem tratada, e aos poucos nós vamos chegando lá. Espero que até 2030 a gente possa dizer que o Guaíba está totalmente despoluído. Não fala muito longe, que eu estou chegando naquela fase que eu fiz o relógio e a torcida se move na arquibancada. Eu quero assistir tudo isso. Ai. Eu ouço ele falar isso faz uns 10, 15 anos e ele está o mesmo. Desde que eu o conheço. Esse aí vai longe. Por favor, vamos saudar Porto Alegre no outono, com esse ouro laminado que tem o Guaíba no outono, quando o sol quer sentar, as águas lhe servem de trono. Não é? Isso é Porto Alegre no outono. Tão de leve o tempo avança que as horas não correm, dançam enquanto o tempo descansa. Vamos viver agora a cor esmaecida, troca-se os biquínis por vestidos, não é? Mas, de qualquer forma, a vida continua e vamos nos devolver as taças de vinho. Porto Alegre é uma cidade que tem dádivas. Sabe, quando eu viajo e volto, quando eu chego na Ponte do Guaíba, eu peço desculpa a Porto Alegre por ter me ausentado. Porto Alegre, me desculpa, eu estive longe, mas já voltei para os teus braços. Né? É como se volta a quem se ama, se volta sempre cheio de amor. Essa é Porto Alegre. E Porto Alegre escolheu fazer aniversário justamente no outono, né, Coronel? Outono. Nesse outono das cores mais esmaecidas, como tu disseste. Mas em todas as estações de Porto Alegre é lindo. Quando chega a primavera, Porto Alegre assobia milonga pelos parques verdes dos bairros de Petrópolis. Não é? Porto Alegre é lindo em todas as estações. O inverno também, atualmente, de vez em quando, bate um solzinho convidativo a comer vergamota no parque. Tudo isso é Porto Alegre. Bergamotas no parque, não é, Isabela? Vá, e ainda andando de bicicleta. Coisa linda. Quem nunca? Andar de bicicleta e levar uma bergamota no bolso para sentar no banco do parque e poder desfrutar desse momento. Eu faço muito com uma amiga minha isso. Até hoje eu faço. Coisa linda. Isabela, vamos dar mais um presentinho, nós estamos nos encaminhando. E, Coronel, separa mais uma tua aí para depois fechares. Um presentinho de mais uma música que tu possa ter separado para nós aí, para ir nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu lembrei a música Morro da Glória, porque foram momentos que eu vivi como primeira-dama, em que nós íamos para a Zona Sul, eu e meu marido, e dentro do carro a gente cantava essa canção que ele fez para o Morro da Glória. E eu tive o prazer de gravar nesse meu disco que eu fiz em 2012. Quando o orgulho toma conta de mim, eu bem sei, não faz bem ser assim. Subo a glória com toda a humildade, me desfaço de toda a vaidade. Lá no Morro da Glória só tem gente que não faz mal a ninguém. De lá se vê a cidade adormecida. Lá se sabe o que é importante na vida. A inveja nunca foi até lá.
e a tristeza fica em outro lugar. Lá se vive com sinceridade, com franqueza, malícia não há. Na capela da minha memória. Ei, coisa linda. Obrigado, Isabela. Obrigado por esse presente. Eu não sei os outros programas, Beleza. mas o nosso foi maravilhoso. E, Coronel, eu te entrego a palavra, esse dom tão lindo que tu carregas. Que coisa maravilhosa, uma cidade que se louva, Nossa Senhora comendo melancia. É verdade. Maravilha, não é? Não é? Aí a produção Navegantes. Eu tenho um poema que eu gosto sobre Porto Alegre. Nas cidades doidivanas, as avenidas abrem as pernas e os seios das montanhas se soltam da lingerie das nuvens. As cidades coristas ornam-se com o colar das luzes perimetrais e as árvores de minissaia dançam ao sabor dos ventos. As cidades recatadas carece conquistá-las. Em minha cidade, o sol atravessa o rio e, com balde de tintas, vai conferindo nuances inesperadas ao casario. Uma vida não basta para decifrar os encantos e os enigmas de Porto Alegre. Ah, coisa linda. Meus queridos, tio e sobrinha, família de Porto Alegre, um beijo no coração. Obrigado por esse presente para vocês dois, tá bem? Imagina, Obrigado, eu é que Isabela. agradeço esse momento. Um beijo, Obrigado, meu tio. Isabela, também. Isabela, pelo teu carinho, obrigado, Isabela, obrigado, Kleber. Kleber, eu convivi com Kleber profissionalmente, um profissional de uma linhagem maravilhosa. Me ajudou muito, me ajudou muito. Olha só. Um grande conselheiro, professor, né? Coronel é professor de quem lida na área da comunicação. Obrigado, queridos. Deus nos abençoe. Um grande abraço. E feliz aniversário, Porto Alegre. E aqui nós voltamos. Feliz aniversário, Porto Alegre. Feliz aniversário. Até o próximo sábado. Bom final de semana.